Bem, começou a gravar, então vamos falar hoje sobre ideais em um anel comutativo. Bem, isso daqui foi uma escolha do autor, tá? Ele escolheu falar em ideais só em anéis comutativos. Mas a definição, ele dá um aviso logo no início do capítulo, que a definição de ideal pode ser feita para qualquer anel, não obrigatoriamente apenas para anéis comutativos. Aí eu mudei um pouquinho a abordagem dele e fiz a minha definição geral. Na verdade, fiz algumas definições relacionadas a ideais e dei destaque à possibilidade de um ideal em um anel qualquer, né? Então, seja A um anel, um subconjunto I contido em A, I não sendo vazio, aqui tem uma vírgula, será chamado de ideal à direita, um ideal à direita em A. Muitas vezes eu digo ideal de A, tá? Mas eu notei que o autor chama sempre em A. Bem, um ideal à direita em A, se para quaisquer x e y pertencendo a esse subconjunto I e um A pertencendo ao anel, verifica-se que a diferença entre esses dois elementos em I continua em I. Bem, quando você olha essa coisa da diferença continuar em I, quando você olha essa coisa da diferença continuar em I, você já lembra automaticamente de grupos, né? E o que diz grupos? Para ser subgrupo, a gente precisava que fosse não vazio, né? E que a operação de um elemento com o inverso do outro continuasse no grupo. A gente precisava disso. E aí, esse x menos y, quando você olha para o lado aditivo do anel, é exatamente isso. É a operação de um elemento com o inverso do outro, o inverso aditivo, né? Então, essa primeira parte é uma propriedade que a gente já está acostumado a ver. Então, x menos y tem que continuar em A. Perdão. X menos y tem que continuar em I, tá? Aqui está errado. Tem que continuar em I. Então, a diferença tem que continuar em I. E se eu pegar esse elemento que está no A e não no I, tá certo? O A está no A e não no I. E multiplicar por um elemento do I, aí continua em I, certo? Então é assim, você vai ter o A, dentro do A você vai ter o I, e o I tem essas duas propriedades, ou seja, se eu faço a diferença entre dois elementos que estão no próprio I, continua no I. E se eu pego um elemento que está fora do I, mesmo que ele esteja fora do I ou dentro, tanto faz, não importa que ele esteja em A, quando eu faço AX, aí cai aqui dentro, cai sempre dentro do I. Não acontece do AX ficar fora do I, tá? Ele cai aqui dentro, se o X está no I. Então, é essa a ideia do ideal. Bem, é como se houvesse uma atratividade, não? Atrai todos os produtos que forem feitos com os elementos dele. Esse daqui é à direita em A. E aí, naturalmente, tem a mesma definição, só que agora é um ideal à esquerda, né? Um ideal à direita e um ideal à esquerda. Aqui, naturalmente, é I também, né? Está errado aqui também, que é I, certo? Então, a diferença continua no I e o produto também está em I. Bem, claro, aí o cara pergunta, mas pode acontecer ao mesmo tempo dos dois lados? Pode, né? Então, você pode ter o anel A, um subconjunto I contido em A, e esse I diferente do vazio. Aí o que vai acontecer? Ele vai ser chamado de ideal, né? Eu não vou precisar ficar dizendo nem ideal à esquerda, nem ideal à direita. Eu vou simplesmente falar ideal, quando acontecer desse ideal ser à direita e à esquerda ao mesmo tempo. Então, se ele é ideal dos dois lados, e o que é que diferencia um do outro, né? Já notaram, né? O x está multiplicando A à esquerda, e aqui o x está multiplicando A à direita. Tá? É isso que diferencia o ideal à direita e o ideal à esquerda. Então, se ele é ideal à direita e à esquerda ao mesmo tempo, então ele é apenas um ideal. A gente chama apenas de um ideal. E se o anel é comutativo, então todo ideal à direita também é ideal à esquerda, porque tanto faz multiplicar o x vezes o A à esquerda ou à direita. Por isso que o autor diz que vai se dedicar única e exclusivamente a anéis comutativos. Porque se ele tirar a comutação do ideal,
ele vai ter que estudar os anéis que têm ideais à direita e vai ter que olhar os anéis que têm ideais à esquerda. Na verdade, em um dado anel, ele vai ter que olhar ideais à direita e ideais à esquerda. Vai dar muito mais trabalho estudar os ideais em anéis que não são comutativos. Então, quando ele pega o anel comutativo, é para facilitar a vida, para fazer uma abordagem mais leve, tá? É isso que o autor aí do nosso livro, o Higino e o Iese, escolheram fazer. Pois bem, então acho que já deixei claro que é um ideal, né? Então vamos para os próximos detalhes. Então, se A é um anel comutativo, veja que agora eu vou me dedicar a esse tipo de anel, né? Anel comutativo. Então, o 0 e o próprio A são ideais triviais, né? Aí, quando eu falo ideais, significa que são ideais tanto à direita quanto à esquerda. É claro, né? Qualquer x vezes 0 vai ser 0 e qualquer 0 vezes x vai ser 0 também. Então, multiplicar por um x à direita ou à esquerda vai dar 0 de qualquer jeito. E se você pega o A todo, né, como ideal, então multiplicar um elemento de A pelo elemento de A, sendo A um anel, vai continuar dentro de A. Então, se ele é comutativo, tanto à direita quanto à esquerda, então vai ser ideal de qualquer forma. Então, daqui em diante, para facilitar nossa abordagem, foi essa a escolha, vamos considerar anéis comutativos, tá? Então, os nossos anéis, os anéis que nos interessarão, serão os anéis comutativos. E esses daqui serão os anéis que a gente chama de anéis triviais, ou o 0 ou o anel todo. Bem, exemplo. Para todo n que você pegar no conjunto dos números inteiros, o subconjunto nz, ou seja, os múltiplos de n, né, ele é ideal em z. Dá para a gente aceitar isso com essa facilidade? Dá, né? Vamos ver se é verdade. Se você tem dois elementos que estão aí no nz, o que você tem? Você vai ter um nz1, né? E você vai ter um nz2. Aí você quer mostrar que a diferença desses dois elementos continuam dentro do nz. A diferença continua dentro do nz. Ora, mas quando você faz n, coloca o n em evidência, vai estar justamente multiplicando z1 menos z2, né? Então, de fato, aquela nossa primeira propriedade, que exige que a diferença continue dentro do ideal, é verdade. Isso daqui continua pertencendo a nz. E a segunda propriedade que nós exigimos lá foi que, se você pegar um elemento no anel todo, ou seja, você pega um z pertencendo a z, e você pega um elemento dentro do ideal, ou seja, você pega um n vezes, bem, vou chamar aqui de, para não botar o mesmo z, né? Vou chamar de y, né? ny, y pertencendo a z. Então, peguei dois elementos. Aí, qual é a pergunta? É se o produto entre os dois continua no nz, né? Então, beleza. Eu quero saber se o produto do elemento que está no anel vezes o elemento que está no ideal continua no ideal. Ora, continua sim, porque n é um número inteiro, né? Já que eu tenho nz, é um cara que eu quero ele, deixa eu apagar aqui, e fazer assim, nz pertencendo a nz, né? Eu quero que isso aconteça, ou seja, quando eu digo isso, eu estou dizendo que o y pertence a z, né? E o n também. Então, isso daqui é igual, se eu quiser associar dessa maneira, eu coloco zny, né? Ou seja, esse y está na posição do nosso z aqui na nossa definição. O zny, ele nada mais é do que o nosso znz, né? Mas aí eu posso esquecer o z daqui, botar ele para dentro, né? Isso daqui pertence ao nz, né? Esses caras estão dentro do nz. Opa, mas isso é conjunto, então não posso colocar pertence. Vou colocar contido, né? Então, para escrever na forma de contido. Está contido no nz, não no zz, no nz. Então, se eu pegar dois elementos, um no anel e outro no nz, quando eu faço o produto dos dois, ele continua dentro do nz.
então vale aquela segunda propriedade que define o ideal. Então vale as duas, portanto isso aqui é ideal. Oi. Nesse caso eu não teria que verificar tanto para a esquerda quanto a direita não, né? Não, porque Z é comutativo. Tá? Então basta verificar um. Na verdade nós só vamos trabalhar com comutativos. Então se houver necessidade de dizer que não é comutativo, a gente avisa na questão, tá? Mas por enquanto a gente vai considerar todos comutativos. Então esse é um exemplo. Vamos ver outro. O núcleo de um homomorfismo é um ideal. O núcleo de um homomorfismo é um ideal. Então, primeira propriedade é a da diferença, né? Então você pega dois elementos, pega A e B, que pertencem ao núcleo. Pega A e B que pertencem ao núcleo de F. Núcleo de F, onde F é um homomorfismo. Então você vai olhar para a diferença, A menos B. Você quer mostrar que o A menos B está no núcleo, então você vai e aplica o F do A menos B. Mas como é um homomorfismo, isso é F de A menos F de B. Ora, mas como A e B estão no núcleo, isso é 0 menos 0. Isso é 0. Então essa continha vai mostrar a você que o A menos B ele pertence ao núcleo da F. Então, se dois elementos estiverem no núcleo, a diferença está no núcleo. Aí a outra pergunta é, se eu tiver um elemento A pertencendo a A, né? Aquela ali foi a primeira propriedade. Essa é a segunda. Se eu agora pego um elemento A pertencendo a A e pego um elemento X pertencendo ao núcleo da F, eu tenho que mostrar que A vezes X continua no núcleo. Então, o que acontece com A vezes X quando eu pego F? Bem, tanto A quanto X pertencem ao A, né? Porque o núcleo está dentro do A. Então, F está bem definido ao ser aplicado em A vezes X, porque tanto A quanto X pertencem a A e A vezes X pertence a A. Então, realmente está no domínio. Posso falar disso aqui sem problema. Ora, mas é homomorfismo. Então, como é homomorfismo, isso é F de A vezes F de X. E aí, estou nem aí para quem é o F de A, porque eu sei que o F de X é 0. Então, F de A vezes 0 é 0. Então, conclusão, F de AX é 0. Portanto, AX pertence ao núcleo. Então, de fato, se eu pegar um elemento, fora do núcleo, mas dentro do anel A, e multiplicar por um elemento do núcleo, o resultado continua no núcleo. Portanto, vale a segunda propriedade que define ideal. Então, vale a primeira propriedade e vale a segunda, portanto, isso aqui também é um ideal. Né? O núcleo de um homomorfismo ele é um ideal desse anel. Né? Ele é subconjunto desse anel e ele é ideal desse anel. Isso não importa qual seja o homomorfismo. E mais um exemplo. Bem, já falei do núcleo, do homomorfismo, agora é o conjunto das funções de R em R. Aí eu pego, isso aqui é o conjunto das funções de R em R, tá? Essa notação nossa aqui é para o conjunto das funções de R em R. Aí o subconjunto das funções de R em R que pegam o número 1 e levam no número 0. Então, se você pensa em todas as funções reais com variável real, ou seja, funções de R em R, aí particularmente você pensa nas funções que pegam 1 e levam no 0. Tá? De todas as funções que você pensar, pensa nas funções que pegam 1 e levam no 0. Então, esse conjunto das funções que pegam 1 e levam no 0, que está contido no conjunto das funções de R em R, ele é um ideal. Ele é um ideal, era bom ter dito aqui. Ele é um ideal em A. Devia ter dito isso. Ideal em A, tá? Então, ele é um ideal disso daqui. Então, como é que a gente verifica isso? Bem, primeiro, mostrar... Bem, vazio ele não é, né? Então, eu não falei sobre vazio antes, mas todos eles não são vazios, né? O núcleo do homomorfismo tem pelo menos a identidade. E esse daqui também não é vazio, porque, bem, pega o Z igual a 0, você automaticamente tem um elemento aqui dentro. Eu deveria ter visto primeiro se são vazios, tá? Eu esqueci de olhar que eles eram vazios aqui. Mas tudo bem, aí vazio não é. Aí depois que você vê se é vazio, que é a primeira condição, aí você vai para aquelas duas condições que definem o ideal. Então, primeira condição.
você tem que a diferença de 2 tem que dar, tem que continuar em I, né? Então o que você faz? Você pega F e pega G, ambas em I. Aí você vai agora pensar em F menos G, que é a diferença dos dois, aplicadas em 1, né? F menos G de 1. Aí pela definição que temos de diferença de funções, isso vai ser F de 1 menos G de 1. Só que F e G estão em I, portanto isso é 0 menos 0. Logo, isso é 0. Aí, conclusão, F menos G está em I. Beleza. Então, a primeira condição para ser ideal foi aceita. Aí, vamos ver a segunda condição para ser ideal. Agora, eu tenho que pegar uma função, né? Seja F, eu vou pegar essa função no anel. Anel das funções de R em R, né? Funções reais com variáveis real. Então, eu pego essa função. E agora eu quero, vou colocar assim, sejam essa e eu vou pegar uma função G que está no I. Aí eu quero verificar que F vezes G continua no I. Aí o que acontece? O que acontece é que F vezes G calculado em 1, nós definimos como sendo F de 1 vezes G de 1. A questão é que G está em I, então eu quero nem saber quem é F de 1. Isso é F de 1 vezes 0. Isso é 0. Então, conclusão, F vezes G pertence a I. Então, se você pegar uma função no anel e uma outra no ideal, o produto das duas cai dentro do ideal. Portanto, é um ideal de fato, né? Segundo a propriedade foi bem vista. Pronto. Está aqui alguns exemplos e algumas verificações de que são ideais. É claro que isso daí já é exemplo para você entender que tipo de exercícios pode ser cobrado, né? Mostre que isso aqui é um ideal. Então, é isso que se faz. Primeiro, mostra que não é vazio, tá? Eu não mostrei, mas estou lembrando a vocês aqui, pelo amor de Deus, não esqueça de mostrar que não é vazio, porque senão eu vou tirar pontos, né? Não é porque eu esqueci que eu não vou deixar de tirar ponto lá. Eu esqueci, mas eu lembrei antes de entregar a prova, tá, professor? Tem que lembrar antes de me mandar. Então tá aí. Aí, primeira proposição. Todo ideal I de um anel A é também subanel de A. Olha que maravilha. Então, quando eu quero procurar um ideal, eu procuro os subanéis. Dentre os subanéis, alguns serão ideais, né? Porque todo ideal é anel. Todo ideal é subanel. Então, vamos provar que isso é verdade. Vamos provar que todo ideal é subanel. Demonstração. De fato, se você pegar dois elementos no ideal, pela definição, a diferença continua no ideal, né? Aquela coisa lá de ser grupo, grupo abeliano aditivo, né? Então, isso daqui mostra que ele é grupo e, de fato, continua no ideal. Além disso, se você pegar um elemento no ideal e pegar um elemento no anel, né? Também pela definição de ideal, você vai ter que o x vezes y pertence a I. Mas para ser subanel precisa de quê? Precisa de ser fechado para a diferença e fechado para o produto. Ou seja, isso daqui tem uma proposição que nos garante que se acontecer essas duas coisas, né, então ele é anel, ele é subanel, né? Então, repito, particularmente você tem que se o x pertence a I, então ele pertence a A porque o I está contido no A, né? Então, o que você tem aqui é que x vezes y vai estar sempre em I, quando você pegar um y em I, pegar um x que está no A e multiplicar um pelo outro. Particularmente, se você pegar o x que está no I, o produto vai continuar no I, portanto ele é fechado para o produto. Fechado para a diferença e fechado para o produto é subanel. Ok, então todo ideal é subanel. Mas não se confunda, eu disse todo ideal é subanel. É como aquelas histórias que a gente vê na internet, né? A gente vê o cara dizer assim: todo idiota que eu conheço votou no fulano. Aí as pessoas que votaram naquele fulano ficam todas ofendidas. Caramba, o cara está me chamando de idiota. Não, ele não disse que todo mundo que votou no fulano é idiota. Ele disse que todo idiota que ele conhece votou no fulano.
né? Então, a gente está dizendo aqui que todo ideal é anel, mas a gente não está dizendo que todo anel é ideal, tá? Então, você vai lá e vê um contra-exemplo. Contra-exemplo. Não vale a recíproca da proposição anterior. Ou seja, nem todo subanel é ideal. Aí vem aqui o exemplo. De fato, Z é subanel de Q. Acho que ninguém duvida disso mais, né? Aí eu pego um elemento em Q e pego um elemento em Z. No caso, peguei meio e peguei 1, né? Porque basta falhar para 1, já não é mais ideal. Então, peguei um em Q e peguei um em Z. Aí faço o produto, né? A vezes o elemento do ideal. Então, não caiu dentro do Z, né? Meio vezes 1 dá meio e meio não está em Z. Logo, Z não é ideal de Q. Então, um exemplo bem simples, claro, evidente, que mostra que nem todo anel é ideal. A gente provou que todo ideal é anel, mas nem todo anel é ideal. Aí, proposição para ir estabelecendo mais algumas propriedades de ideais, né? Para a gente pegar mais intimidade. Todo ideal tem algumas propriedades que são úteis. E você sabe que olhar subestruturas dentro de uma estrutura ajuda você a saber muita coisa, né? Você vai saber como vai se comportar muitas coisas das operações, você vai saber muitas informações quando você olha para subestruturas. Então, é o que acontece aí. Vamos olhar propriedades do ideal como subestrutura de um anel. Então, seja J um idela, não, idela não, tá? É ideal, ok, ideal. Um ideal em um anel comutativo A. Então, 0 pertence a J. Ou seja, o elemento neutro da adição do anel está sempre dentro do ideal. Claro, né, ele é subanel, o 0 tem que estar lá. Se A pertencer a J, então o menos A também tem que pertencer a J. Repito, ele é subanel, todo elemento ele tem o oposto lá também. Se você pegar dois elementos em J, a soma continua em J. E se A tem unidade e se algum elemento inversível de A pertence a J, olha, primeiro A tem unidade. A gente vai usar esse resultado depois, tá? Eu vou dizer a vocês que lembrem-se do resultado. Então, já estou citando aqui para você, tá? A tem unidade. Além disso, algum elemento inversível de A pertence a J. Se acontecer essas duas coisas, o A tem unidade e algum elemento inversível do A estiver dentro do J, então o J na verdade é o A, né? O ideal na verdade é o anel todo, que sempre é um ideal de A, né? O ideal em A. Aí demonstração. Vamos ver. Como o J não é vazio, eu estou mostrando 1, né? Como o J não é vazio, então vai ter um elemento lá, né? Se tem um elemento A lá, então o A menos o A tem que estar lá. Porque para ser ideal, a diferença entre dois elementos dele tem que continuar nele. E eu não disse que os dois elementos têm que ser diferentes. Então, dois elementos eu pego os dois iguais, então isso dá 0, o 0 tem que estar no J. Então, item 1, demonstrado. Item 2. Como o 0 pertence a J, pelo item 1, então 0 menos, isso aqui é um 0, eu acho que eu botei a letra O, não foi sem querer? Foi, acho que sim. Mas é 0 menos A, e aí 0 menos A é o menos A, ele tem que continuar no J, né? Porque isso aqui tem que continuar valendo. O 0 está no J, eu já tinha mostrado antes. Aí eu pego um elemento A qualquer, que não seja o 0, né? Eu tenho um elemento A, então automaticamente eu tenho um menos A também, porque essa diferença tem que continuar no J, para todo A que eu pegar em J. Então os opostos estão lá. 3. Se eu pegar dois elementos em J, então pelo item 2, se o B está no J, o menos B também está. Ora, mas aí eu faço A menos menos B, isso vai ser A mais B. E o A menos menos B tem que continuar no J, porque o A e o menos B estão no J. Então isso prova que a soma está lá fechadinha. Então os três primeiros itens são bobinhos, né, para demonstrar. O último é que é diferentezinho. Então vamos ver o último. Bem, como o J contido em A, como o J já está contido em A, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o J e o A são iguais, né? O que eu tenho como informação é que o A tem unidade e que o A existe pelo menos um elemento inversível, né, do A que está no J. Então eu quero mostrar que o A é igual ao J. Então o J está sempre contido no A, né? O J, por definição, se ele é um ideal em A, ele é um subconjunto. Então o J está sempre contido no A. Basta que eu mostre que o A está contido no J e eu terei mostrado que os dois são iguais.
Então, seja A, né, um elemento qualquer do J, e eu vou escrever esse A como sendo A vezes 1. Vocês vão entender por quê. E, bem, que é verdade né? Ninguém vai duvidar não. A é A vezes 1. Agora, por que eu estou querendo lembrar que o A se escreve assim? A gente vai ver logo depois. E eu pego o U pertencendo ao J, que é o elemento inversível que ele disse que pertence aqui ao J. Existe um elemento inversível de A que está no J. Então, eu vou chamá-lo de U. Bem, logo, se ele é inversível, existe um V pertencendo ao A, tal que o V vezes o U dá a unidade. Então, olha só, olhe para esse 1, né? Olhe para esse 1 e olhe para esse VU. VU é 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever assim. A é igual a A vezes 1. A é igual a A vezes 1. Né? Então, A é igual a A vezes VU, porque VU é 1. Eu substituí esse 1, né, pelo VU. VU é 1. Então, agora eu associo de maneira diferente. Eu faço AV e deixo o U fora. Então, note que AV pertence a A. Por que AV pertence a A? Ora, primeiro porque eu peguei o A pequenininho no A, né? Perdão. Tá no J, tá no A, né? Peguei o A pequenininho que está dentro do A, porque o J está no A. E o V é um cara que também está no A, porque o U ele é inversível no A. Então, existe um V que multiplica o U e que dá 1. Então, tanto o A quanto o V pertencem a A. Portanto, o produto AV é um elemento de A. Então, isso daqui é um elemento de A. Esse cara pertence a A. E o elemento U inversível é um elemento de J. Né? É um elemento de J. Por hipótese, existe um elemento inversível dentro do J. Então, eu tenho um elemento do A multiplicando um elemento do J. Mas J é um ideal. Então, se J é um ideal, o que eu tenho? Eu tenho que o elemento de A vezes o elemento de J tem que estar dentro do J. Então, eu concluo que esse elemento A que eu peguei aqui, que eu peguei ele em J, né? Peguei ele em J. Eu queria mostrar aqui quem está mesmo dentro de quem. Como o J está no A, eu queria pegar isso aqui em A, né? Pegava em A. Não sei porque eu disse que peguei em J. Peguei esse cara em A, né? Mas se tivesse pego em J, é claro que estava em A. Mas, bem, peguei em A. Melhor ainda. Então, AV pertence a A. Logo, o que acontece? Eu tenho um elemento de A vezes um elemento do J. Eu só vou me preocupar em dizer que está em J ou U. Aqui eu vou dizer que está em A, tá? Aí, qual é a minha conclusão? Eu concluo que o A pertence ao J. Então, eu peguei um elemento em A e mostrei que ele está no J. Então, eu acabei de mostrar que o A está contido no J. Bem, mas se o A está contido no J e o J está contido no A, então eles são iguais. Isso demonstra o que a gente queria. Tá bom? Bem, terminadas as coisas gerais sobre ideais, aí vamos falar agora mais particularmente sobre propriedades mais específicas de alguns tipos de ideais, tá certo? O geral sobre ideal já foi dito, as propriedades básicas. É simples, né? Pelo menos a princípio. Mas tem muito pano para as mangas para estudar sobre ideais, tá? É uma estrutura que não tenham medo de se aprofundar. Quanto mais souberem sobre ideais, mais você pode se aprofundar sobre muitos problemas em álgebra, tá? Problemas seríssimos de álgebra são resolvidos buscando informações sobre ideais. Porque a gente está falando em ideais em anéis, a gente vai ver que ideais em corpos são coisas simples, mas a gente vai ter a definição depois de ideais em álgebras, tá? Então, a noção de ideal é uma noção que se expande. A álgebra, ela é um anel que, além das duas operações que você já tem, você define também uma operação da forma de uma multiplicação por escalar, né? Como você tem no espaço vetorial. No espaço vetorial, você tem o V, que é o espaço vetorial, e você tem o R, ou um corpo qualquer, que você pega um elemento no corpo e multiplica por um elemento do V, né, onde o V é o espaço vetorial. Essa operação é chamada de produto por escalar, a gente chama lá assim, né? Então, a álgebra, a estrutura que a gente chama de álgebra, uma álgebra, ela é um anel e, ao mesmo tempo, ela é uma espécie de espaço vetorial. Ela tem a adição, ela tem a multiplicação, que definem ela como anel, e ainda tem a multiplicação por escalar. Ela tem as três propriedades. Aí ela é chamada de uma álgebra. E aí faz sentido falar no ideal da álgebra, né?
porque é o ideal do anel acrescentado à preocupação da multiplicação por escalar. Então, entender ideais é importante porque resolve questionamentos relativos a anéis e relativos a álgebras, relativos a estruturas diversas. E lembre-se que, às vezes, o problema não está num anel ou num ideal infinito. Às vezes, a preocupação é com coisas finitas que não estão resolvidas ainda. E aí isso passa por aplicações em teoria de códigos, isso passa por aplicações em várias outras áreas, inclusive física, química, etc. Tá? Então, estudar ideais, entender ideais pode ser útil para você em alguma incursão algébrica que você resolva fazer ou que a vida lhe ofereça para fazer no mestrado ou no doutorado, dependendo das disciplinas e professores que vierem a ter mais à frente. Pois bem, ideais gerados por um número finito de elementos. Então vamos lá, vamos começar estabelecendo o nosso exemplo disso daqui. Considere os elementos, aí eu pego aqui uma lista de n elementos dentro de A, né? Onde A, esse n é maior ou igual do que 1, então a lista tem pelo menos um elemento, e A é um anel comutativo. Então o comutativo aqui é porque se tirarmos o comutativo fica mais complicado, como eu já disse, a abordagem fica maior. Bem, temos então o seguinte subconjunto de A. O subconjunto é esse, a gente simboliza assim, mas esse símbolo a gente lê geralmente alguma coisa que é gerada por S, onde S seria o conjunto com esses elementos. E é essa linguagem que a gente vai estabelecer mais à frente. Então, o gerado por S, ou seja, o gerado por esses elementos, onde S no caso é o conjunto com esses elementos, ele é o quê? Ele é todas as operações que você consegue fazer, que você vai fazer, dentro do anel A, né, com um N, você sai variando esses N elementos de A. Todos os elementos de A percorrem isso aqui, você pode botar qualquer elemento de A nessa sequência, inclusive o 0, por exemplo. Né? Então você sai colocando os elementos do A aqui no lugar do X, enquanto que esses A1, A2, AN são elementos fixos de S. Então você sai fazendo o que a gente chamaria em álgebra linear dessas combinações lineares, né? Dessa base, quando era lá visto como uma base aqui, pode ser chamado de uma base de geradores também, tá? Uma base de geradores que são os elementos de S. Então provaremos que esse gerado, esse conjunto aqui, ele é um ideal em A. É essa a nossa intenção, é provar que é um ideal. Então vamos lá. Temos o seguinte. Vamos ver que de fato é um ideal. Temos o seguinte. Primeiro o 0 está lá, né? Basta que eu use todos esses x1, x2 até xn como sendo 0. O 0 do anel. Aí se eu multiplicar 0 vezes esses elementos do S, isso vai dar 0. Portanto, eu consigo escrever o 0 no formato dos elementos do S. Então, esse cara é gerado por S, né? O 0 é um dos elementos do gerado por S. Logo, esse conjunto não é vazio. Ele não é vazio, né? Porque tem o 0. Então, sejam dois elementos. Peguei o elemento A, escrito aqui como um elemento do S, do gerado por S, né? E o B, um elemento também do gerado por S. Para convenientes xis e yis, né? Os yis iriam para aqui, assim como os xis estão aqui, com o i variando do 1 até o n, ou seja, variando para todos eles pertencendo a A. Esses dois são elementos do gerado por S. Então, eu quero olhar a diferença, né? Eu quero mostrar que é um ideal. Então, vou mostrar primeiro que a diferença continua dentro desse conjunto. Então, quando eu faço a diferença, então vai ser esse elemento menos esse. Então, vai ser x1A1 menos y1A1. Aí eu coloco A1 em evidência e eu tenho x1 menos A1, x1 menos y1A1. E aqui, x2A2 menos y2A2. Aí eu coloco A2 em evidência, ele multiplica x2 menos y2. E assim por diante, né, até a última parcela. xn/n menos yn/n, boto a n em evidência e fica essa sendo a minha última parcela. Acontece que esses xi menos yi, ou seja, todas essas diferenças aqui, elas continuam em A, porque são diferenças de elementos de A. Né? Os xis e yis são todos elementos de A, então as diferenças continuam em A. Portanto, A menos B se escreve como elemento de A vezes A1, elemento de A vezes A2, assim por diante, elemento de A vezes AN. Logo, A menos B se escreve como um elemento desse conjunto, do gerado por S, né? Já que isso vale para ir variando do 1 até o N. Né?
Então, concluímos que o A menos B continua no gerado por S. Aí, por fim, eu pego um elemento C, que não está, a princípio, no S, no gerado por S. Ele está em A. E eu pego um elemento A, né, que já está escrito aqui, vai ser esse A mesmo, que está em S. Ou melhor, em gerado por S. Aí, o que acontece com C vezes A? Bem, C vezes isso vai ser C vezes x1 a 1, C vezes x2 a 2, C vezes xn a n, né? É o que está escrito aqui. Ora, só que quando você olha cada produto desse daqui, ó, cx1, cx2, cxn, tudo isso são, né, os cxis para todo i que você pegar de 1 até n, todos eles são elementos de A. Os cxis são todos elementos de A. Portanto, CA escreve-se da forma de um desses elementos gerados por S. Né? Isso prova que o gerado por S é um ideal, porque é fechado para a diferença e é fechado para o produto de um elemento que está no A vezes um elemento que está no gerado por S. Então, de fato, o gerado por S é um ideal. Então, já viu, né? Se eu sair fazendo umas combinações lineares de elementos, né? Fixado uma fila de elementos, lá uma lista de elementos, sai fazendo as combinações com os elementos do anel, isso daí vai gerando um conjunto e esse conjunto é um ideal. Então, uma maneira legal aí de construir computacionalmente o ideal. Né? Bota lá um algoritmo e manda ele gerar todos os elementos possíveis e o computador vai gerar para você o ideal completo. O ideal gerado por uma lista de elementos, por um subconjunto de A. Beleza. Ideais gerados por um número finito de elementos, continuação. Agora a gente formaliza as coisas. Definição. Seja A um anel comutativo e S, estou agora olhando S e não gerado por ele, né, o conjunto contido em A. Então o ideal, que é esse aqui, o gerado por S, que é gerado pelos elementos, é chamado ideal gerado por S, né, estou estabelecendo os nomes agora. Ideal gerado por S ou pelos elementos de S. Tanto faz dizer gerado por S ou gerado pelos elementos de S. Então, o ideal gerado por um conjunto unitário, se o S só tiver um elemento, é chamado de ideal principal, gerado por A. E se todos os ideais em um anel A qualquer forem principais, né, são todos principais, então a gente diz que o anel é principal. Ok? Então, entendido o que é um conjunto gerado pelos elementos lá do S, né? Aí, esse conjunto, se os elementos do S são de um anel A, esse conjunto será um ideal. Se o S for um elemento só, ou seja, se o ideal ele é gerado com um elemento só, ele fixa o elemento e sai multiplicando todos os elementos de A por ele. E aí vou encontrando elementos dentro de A, esse conjunto formado é um ideal chamado ideal principal, porque foi gerado por um elemento só. Se o anel não tiver nenhum ideal que seja gerado por vários elementos, todos os ideais dele só são gerados por um elemento, então todos os ideais dele são ideais principais. Então ele é chamado de ideal ou de anel principal. Tá? Então, se todos os ideais de um anel são ideais principais, ele é chamado de anel principal. Tudo isso é linguagem, né? Para você debater no corredor, um poder dizer ao outro a ideia que está tendo e o outro entender, né? Olha, considere um anel principal. Aí, automaticamente, todos os matemáticos na sala sabem que você está falando que aquele anel só tem ideais principais. Né? Considere um ideal principal. Você sabe que aquele ideal que ele está falando é gerado por um elemento só. Tá? Então, é para estabelecer linguagem e ficar mais fácil de conversarmos. Exemplo, o anel Z é principal, ou seja, tenho que mostrar que todos os ideais do Z são principais. Bem, então, duas possibilidades. O ideal pode ter só o zero. Bem, se o ideal tiver só o zero, ele é gerado pelo zero, né? Porque o ideal que só tiver o zero, ele é os múltiplos do zero. Vou pegar todos os Z que eu quiser, multiplicar por zero, vai dar zero mesmo. Então, de fato, o ideal que tem só o zero, ele é gerado pelo zero. Então, ele é um ideal principal em Z. Tranquilo. Agora, a outra possibilidade é que o ideal não só tenha o zero. Ele pode ter alguma coisa diferente do zero. Então, se o I, o ideal que eu estou pensando, não é só o zero, então existe um A que está no I. E aí nós já mostramos que se o A estiver no ideal, o menos A também está. Né? Então, eu tenho o A e eu tenho o menos A.
Bem, se eu tenho A e o menos A dentro do I, se o A for positivo, legal, o menos A é negativo. Se o menos A for positivo, o A é que é negativo, né? Então um dos dois é positivo. Não vai dar para os dois serem negativos ou para os dois serem positivos. Um dos dois é positivo. Então eu já sei que tem um elemento positivo de qualquer jeito dentro do ideal. Não tenho como evitar. Tem um elemento positivo lá dentro. Bem, já que existe um elemento positivo, né? Assim temos que A maior do que zero ou menos A é maior do que zero, um deles é positivo. Então eu posso pegar o menor deles. Eu já sei que existem números positivos dentro de qualquer ideal que eu pegar, né? Se não for o ideal que tenha só o zero, se tiver pelo menos um A lá, vai ter o menos A. Então um dos dois tem que ser positivo. Aí eu pego o menor positivo que está lá dentro do ideal. Podemos então considerar que B é o menor inteiro positivo em I. Tá certo? É o menor inteiro positivo em I. Então vamos mostrar que o I é gerado por esse B. Ou seja, nós vamos mostrar que o ideal que não for só o zero, que tiver pelo menos um elemento não nulo, um ideal em Z, ele obrigatoriamente é gerado pelo menor inteiro positivo que ele tiver. Pega o menor inteiro positivo lá dentro e ele é gerado por ele. Ou seja, ele é o múltiplo, ele é formado pelos múltiplos desse inteiro positivo que eu tomar. Então vamos demonstrar que isso é verdade. Vamos mostrar que de fato o gerado por B é o I. Então, primeiro detalhe, o gerado por B está contido no I, né? Por quê? Porque o B está dentro do I. Né? Se o B está dentro do I, então todos os múltiplos dele estarão dentro do I, né? Pela definição de I como ideal. O que eu preciso mostrar então é que o I está contido no gerado por B, né? Já que isso é imediato. Então eu preciso mostrar só esse. Aí para mostrar esse, como é que faz? Vocês sabem, né? Aí pegar um elemento no I e argumentar que ele é gerado por B, ou seja, ele vai ser um múltiplo do B. Então vamos pegar um elemento no I e mostrar isso. Considerem então o M que está no I. E aí pelo algoritmo da divisão, existem o quociente e o resto, né? Dois números inteiros, tais que esse M que está lá no I, ele se escreve como B vezes o quociente mais o resto, né? Então M se escreve dessa maneira. Bem, com esse resto podendo ser maior ou igual que o zero, mas tendo que ser menor que o divisor, que é o B. Bem, logo, organizando essa conta aqui, mando o BQ para o outro lado, aí eu tenho M menos BQ igual a R. M menos BQ é o R. E assim, R tem que estar no I. Por que o R tem que estar no I? Porque o M e o B estão no I. Né? Então, se o M está no I, se o M está no I, e o B também está no I, o que é que acontece? A diferença entre dois elementos que estão no I continua no I. Então, o M está no I e o B também está no I. Mas se o B está no I e o Q está no A, né, o Q está no Z, no caso, que é o nosso anel, um elemento do anel multiplicado por um elemento em I faz com que isso daqui pertença a I. E o M está no I por hipótese, né? Nós supomos que o M está no I. Então, a diferença de dois elementos no I pertence ao I, certo? Mas isso é o nosso R. Então, a gente acabou de concluir que o R está no I. Caramba, mas ele não pode estar sendo positivo, né? O R pertence ao I, pois esses caras estão no I e I é ideal. Por que ele não pode ser maior do que zero? Pelo seguinte, B é o menor inteiro positivo em I. E a gente tem por hipótese aqui que o R é maior ou igual do que zero e menor do que o B. Então, se o R ele é menor do que o B e o B é o menor inteiro positivo que está dentro do I, o R não pode ser maior do que o zero, ele vai ter que ser igual ao zero. Né? Então a gente conclui que o R é zero. Ora, mas se o R é zero, né, se tirar o R daqui, vai ficar M igual a BQ. Era o que eu queria. Eu queria exatamente que o M fosse o BQ, porque ser BQ significa que pertence ao gerado por B. Ele é um múltiplo do B. Né? E aí, qual foi a minha conclusão? É que o M pertence ao gerado por B. Mas eu estou querendo provar o que mesmo? Estou querendo provar que o I está contido no gerado por B. E eu peguei o M onde? No I. E acabei de concluir que o M está no gerado por B. Então, de fato, o I está contido no gerado por B. O I está contido no gerado por B. Né? Aí a gente tem duas inclusões. A gente tem que o I está contido no gerado por B e que o gerado por B está contido no I. E isso nos leva à igualdade que a gente queria. Então, todo ideal que eu pensar,
eu tinha pensado no ideal igual a zero aqui no início. Já tinha visto que se for igual a zero é um ideal principal. E agora acabamos de mostrar que qualquer outro ideal que não for zero também é gerado por um único elemento, portanto é um ideal principal. Isso nos diz que Z é um anel principal. Bem, Z é principal. Eu acho que o que está abaixo é a mesma coisa, né? Tem uma falha de digitaçãozinha aqui, tá? Esqueci esse pedaço aqui. Já tinha demonstrado, né? Aí vamos seguir agora para outro exemplo. Ficou claro para vocês, gente, que Z é um anel principal? É claro que os exercícios podem ser muito mais divertidos do que esse, né? Mas esses são os exemplos clássicos, tem que passar por eles na disciplina. Z é principal, é uma coisa que ninguém que falar em ideal pode deixar de dar esse exemplo, que Z é um anel principal, tá? Ou seja, todo ideal de Z é principal. Esse é um exemplo clássico de qualquer professor do mundo que for falar sobre ideais, vai falar sobre isso. Quer ele esteja falando em português, em americano, ou americano não existe, né? Em inglês, ou chinês, né? Não importa, ele vai ter que dizer que o conjunto dos números inteiros é principal. Se ele falar sobre isso, vai ter que falar desse exemplo. Bem, aí um outro exemplo um pouquinho mais curioso, só para dizer a vocês que os exercícios podem ter coisas divertidas. O conjunto I agora é formado pelos inteiros, mas que o número 9 divide os múltiplos de 21, né? O número 9 divide os múltiplos de 21 vezes esses números aqui, né? Vezes os números do I. Né? X vezes 21 é divisível por 9. 9 divide o x vezes 21. Isso é um ideal de Z. Vamos ver se é. Bem, de fato, primeiro detalhe. O 9 divide o 21 vezes 0. Ou seja, se eu colocar 0 no lugar desse x, então o 9 divide o 21 vezes 0. 0 é um número pertencendo a Z, tal que o 9 divide o 21 vezes ele. Portanto, eu concluo que o 0 pertence ao I. Primeiro passo. O 0 pertence ao I. Isso significa dizer que o I não é vazio. Então, quero verificar se é ideal. Primeira coisa, verificar que não é vazio. Segunda coisa é verificar que a diferença de dois elementos continua lá, né? Então, se você pegar dois elementos no I, o que significa isso? Significa que o 9 divide 21 vezes o primeiro e o 9 também divide 21 vezes o segundo. E isso pode ser dito da seguinte maneira. 21 vezes o primeiro se escreve como 9 vezes um certo m. E 21 vezes o segundo significa 9 vezes um certo n, onde m e n são inteiros, né? Isso daqui é a mesma coisa que dizer que 9 divide 21x e 9 divide 21y. Bem, e dessa forma, 21 vezes x menos y distribuindo, né? 21 vezes x menos 21 vezes y. Mas 21 vezes x é 9m. E 21 vezes y é 9n. Então eu coloco 9 em evidência e eu tenho 9 vezes m menos n. Então, conclusão. Deixa eu colocar a bateria do computador que está querendo arriar aqui. Só um instante. Foi. Opa. Não foi por quê? Porque a bateria está falhando. Acho que não mais. Parece que está carregando. Mas está bem fraca. Deixa eu voltar lá. Então, qual foi a minha conclusão aqui? Foi que o 21 vezes x menos y é igual a 9 vezes m menos n. Isso significa dizer que o 9 divide 21 vezes x menos y. Ora, mas se o 9 divide 21 vezes x menos y, significa dizer que o x menos y... Opa, escrevendo com azul no azul não está dando certo. Isso significa dizer que o x menos y pertence a z. Ou melhor, pertence a i. Pertence a i. Porque se eu colocar x menos y no lugar desse x, eu posso afirmar que o 9 divide o 21 vezes x menos y, né?
O 9 divide o 21 vezes x menos y. Então, o 9 dividindo isso significa que o x menos y pertence a i. Portanto, se eu pegar dois elementos em i, eu tenho que a diferença continua em i. Aí, por fim, eu tenho que pegar agora um elemento no anel e um elemento no i e mostrar que o produto continua no i. Mas se eu pegar um elemento no anel e um elemento no i, eu tenho que o 9 vai dividir z vezes 21x. Por quê? Porque o x está no i. Então, o 9, ele divide esse daqui. Se ele divide esse fator, ele divide o produto, né? Basta dividir um fator para dividir o produto, né? Então, 9 divide o 21x, então ele divide esse produto. Ora, mas 9 não divide 21. 9 não divide 21. E ele divide z vezes 21x. Então, 9 divide z vezes 21x. Mas ele não divide o 21. Se ele não divide o 21, então ele tem que dividir o restante, que é o z vezes x. Então eu concluo que o 9 divide o z vezes x. Então eu concluo que o z vezes x pertence ao i. O z vezes x pertence ao i, né? Então, se eu pego dois elementos no i, a diferença está no i. E se eu pego um elemento no a e um elemento no i, o produto está no i. Portanto, é um ideal. De fato, esse i é um ideal. Ok. Ficou claro isso? Que é um ideal? Tranquilo? Dá um pouquinho de trabalho, mas é isso mesmo. Bem, então, conclusão, realmente é um ideal. Agora, nós queríamos mostrar mais. Queremos mostrar quem é que gera o i, né? Porque lembre-se que isso daqui é um ideal em z. E a gente já mostrou que todo ideal em z é principal. Então, tem alguém que gera esse i. Quem é esse gerador? Bem, sabemos ainda que i é um ideal principal. Temos essa informação, né? Temos essa informação aqui. O i é um ideal principal. Então, se o i é um ideal principal, ele é gerado por apenas um número inteiro. Então, vamos descobrir qual é ele. Logo, é gerado por seu menor inteiro positivo, menor inteiro estritamente positivo. Então, vamos ver qual é o inteiro que eu posso colocar aqui, positivo, menor possível, né? Aí eu vou e pego o 1, coloco o número 1. Se eu colocar o número 1, eu tenho 21 vezes 1. Então, o 9 teria que dividir o 21 vezes 1 para o 1 poder participar daqui. Mas o 9 não divide 21. Portanto, o 1 não serve. Aí coloco o 2. 21 vezes 2 dá 42. Bem, eu sei que o 9 divide o 45. Não divide o 42. Ok. Então, o 9 não dá para colocar o 1 aqui, nem dá para colocar o 2. Mas quando eu coloco o 3, eu tenho 21 vezes 3, que dá 63. E o 9 divide o 63, né? A soma da 9, como é que diz? A soma da 9, se a soma da 9, então 9 divide. Então temos que o i é gerado pelo 3, porque o 3 é o menor inteiro estritamente positivo, o menor inteiro estritamente positivo que está no i, né? Ele é o menor inteiro estritamente positivo que está no i, portanto, ele é o gerador do i, já que i é um ideal em z, tá? E nós provamos que todo ideal em z é principal. Na verdade, provamos mais do que o fato de ser principal. A gente provou que, além de ser principal, ele é gerado sempre pelo menor inteiro estritamente positivo. Nós tínhamos provado isso, por isso que a gente pôde procurar o 3 aí nesse exemplo, né? A gente pôde escolher o 3 como nosso gerador. Aí, uma proposição importante. Todas elas são, mas essa daqui faz um destaque interessante. Seja A um anel comutativo com unidade. Então, o A só é um corpo, tá? A é um corpo. A única chance do A ser um corpo é se e somente se os únicos ideais de A são os triviais. Então, uma característica importante. Você está lá estudando ideais e aí aparece no meio das suas contas uma estrutura que é um corpo. Acabou. Não tem ideal. A gente diz assim, né? O corpo não tem ideal, porque ele só tem os triviais, é como se não tivesse, tá?
Não adianta ficar procurando um ideal dentro de um corpo. Vixe, que frase filosófica. Não tinha parado para pensar, né? Quem está fora do contexto do que a gente está falando, o corpo ideal não existe, então. Não dá para encontrar o ideal no corpo. Bom para os gordinhos. Não dá para encontrar um ideal no corpo. Os únicos ideais possíveis no corpo são os triviais. Ou nada, ou o todo, tá? Parece até filosofia. Mas não, é matemática mesmo. Na verdade, essa história de estudar anéis e corpos, eu tinha um professor que dizia que lembrava casamento. Anéis, ele dá certo, lembrava de aliança, né? Anéis e corpos. Ele disse que lembrava de casamento. Ele casou muito. Era o que vinha na cabeça dele. Então, A é um corpo, se e somente se os únicos ideais em A são os triviais. Ou o zero, ou o anel todo. Vamos provar que isso é verdade. Bem, eu quero agora, eu primeiro vou supor que A é um corpo, né? O sentido principal aqui, o sentido natural da leitura. A é um corpo. E eu vou supor que o J não é o zero. Então veja o que vai acontecer. Ó. Eu estou supondo que o A é um corpo, que é a minha hipótese, e eu estou supondo que não vai ser o zero. Né? Se o A é o corpo e não vai ser o zero, o ideal, então vai ter que ser o A. Né? Então se eu suponho que não é um, tenho que provar que é o outro. E aí estará provado o que eu quero. Né? Se não é o zero, obrigatoriamente é o A, e aí terminou o que eu queria mostrar. Certo? Terminou o que eu queria mostrar. Pelo menos no sentido natural da leitura. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Vamos supor que A é corpo e o J não é o zero. Então, ele é um ideal em A, mas ele não é o zero. Então basta então mostrar que o J é o A. E aí eu terei demonstrado esse sentido da leitura. Então tomemos então, eu quero mostrar que o J é o A. Né? Eu já tenho que o J está contido no A. Né? O J é um ideal, então ele é subconjunto, ele já está contido no A. Mas eu não vou precisar usar isso não. Dá para usar a proposição anterior, né? A gente usa uma proposição que nós mostramos antes, que lá no item 4 da proposição que nós falamos, já dizia que o A era igual ao J. Eu avisei a vocês. Eu disse a vocês, eu vou usar esse resultado em algum momento. Mas, como a essa altura alguém já pode ter esquecido, aqui, ó, item 4 dessa proposição. Se A tem unidade, né? E se algum elemento inversível de A pertence a J, então J é igual a A, tá? Foi essa afirmação que eu fiz. J era igual a A. O A precisa ter unidade e algum elemento inversível de A tem que estar no J, tá? Então vou usar esta proposição aí. Então vamos ver. Estamos aqui, deixa eu ver. Novo exemplo, proposição aqui. Então, tomemos então A pertencendo a J, diferente do zero. Lembrando que por hipótese A é um corpo. E se A está no J, o J está dentro do A. Então o A também está no A, e o A é corpo. Ou seja, o A é um elemento diferente de zero que está dentro de um corpo. Dentro de um corpo. Então temos que o A pertence a A e A é um corpo. E o A vai ser inversível. Por que ele é inversível? Porque no corpo, todo mundo que não for o zero é inversível. Então eu peguei um elemento que está no J e ele é inversível. E aí o que diz aquela proposição? Aquela proposição diz que se você tiver um anel comutativo com unidade, e se A é um corpo, ele é um anel comutativo com unidade. E você pegar um ideal que tenha um elemento inversível, que no caso é o J aqui, ele tem um elemento inversível, a proposição diz lá que o A é o J. Então pronto. Usando aquela proposição, a gente tem de imediato que o A é o J. E está provado esse sentido da nossa demonstração. Se A é um corpo, então os ideais possíveis só são ou o zero, mas se ele não é zero, então ele é o A. Ele vai ser o A todo. Está demonstrado. E a volta? Bem, agora na volta a gente tem que os ideais ou são o zero ou o A todo, e eu quero mostrar que A será um corpo. Então precisamos apenas mostrar que todo elemento não nulo de A é inversível. Por quê? Porque nós estamos, por hipótese, com anel comutativo com unidade, né?
A é um anel comutativo com unidade. Para ele ser um corpo, basta que todo elemento não nulo seja inversível. Então precisamos apenas mostrar que todo elemento não nulo de A é inversível. Então, seja A um elemento do A, suponha que ele não é o zero. E considere o ideal em A gerado pelo A, né? Sempre tem, né? Pega o A, sai fazendo os produtos dele com ele mesmo, né, eternamente, e com todos os elementos do A, com ele mesmo e com todos os elementos do A, e aí tudo que eu conseguir fazendo isso vai gerando J, né? J é o ideal gerado por A. Ok. Então, peguei um A diferente do zero e peguei o J como sendo o ideal gerado por A. Como o J não é zero, o J é diferente de zero, porque o J é diferente de zero, porque o A é diferente de zero, né? O A tá lá. Então, se o A tá lá, o J não é o zero. Mas, por hipótese, nesse sentido da nossa leitura, ou o A é zero ou A é o J. Como o A não é zero, então ele é o J. Ele é o A. Se o J não é zero, então o J é o A, né? E o J não é zero porque o A está no J. Tá bom? Bem, acho que organizei a fala agora. Bem, então eu tenho que o J é o A. O que eu quero concluir? Eu quero concluir que o A é inversível. Então eu olho para o número 1. Né? O número 1. Já que o J é o A, o número 1 vai estar no J. O número 1 pertence ao J. Né? Isso significa dizer que o número 1 pertence a A. Né? Ou que o número 1 pertence ao A e o A é o J. Eu acho que faltou dizer isso aqui. Então, se o número 1 pertence ao A e o A é o J, então o número 1 se escreve como um produto A vezes X. Né? Número 1, já que o J é gerado pelo A, ele se escreve como um produto A vezes X. Para algum X que está no A. Né? Conclusão. Esse A tem um cara que multiplica ele e dá 1. Isso significa dizer que A é inversível. Mas o que eu queria mostrar mesmo? Precisamos apenas mostrar que todo elemento não nulo de A é inversível. Peguei um elemento qualquer, não nulo, e mostrei que ele tem um inverso. Portanto, ele é inversível. Então, está demonstrado o que a gente queria. O A é um corpo. Obrigatoriamente ele é um corpo porque ele é um anel comutativo com unidade e todo elemento não nulo dele tem inverso. Bem. Anéis quocientes, acho... Não. Falta um pedacinho de ideais, mas eu concluo isso na aula que vem. A partezinha que falta de ideal é uma parte que eu considero muito importantezinha, que vai falar de ideais primos e maximais. Falar de operações primeiro e depois falo de ideais primos e maximais. Então eu termino essa partezinha pequena que falta de ideais e vou falar depois de anéis quocientes, tá? Falta um pedacinho para completar essa sessão e depois eu falo de anéis quocientes. Na semana que vem a gente conclui esses 10 últimos minutinhos aí. Não, falta mais de 10, né? Era até 3:10, era? Faltam 20. Mas eu não acho que tá legal a preparação que eu fiz para essa parte aí final. Eu prefiro fazer com mais calma na próxima semana, tá bom? Não vou dar continuidade aí não. Mesmo porque já tem informação pra caramba. Já tem um monte de exercícios que dá para vocês fazerem, tá? Tem os exercícios anteriores aqui. Tem os exercícios aqui da página. Tem mais, né? Deixa eu ver quantos exercícios ele já tem. Só aqui do capítulo de anéis. Vídeos. Nessa altura vocês já devem estar fazendo, né? Não deixem para fazer isso de última hora não, tá? Porque senão chega a hora da prova. Meu Deus do céu, que monte de exercício. Caramba, ele começa a enumerar cada capítulo, né? Pronto, então é isso. Então nessa brincadeira, até agora vocês já têm, pelo menos com certeza, 98 exercícios para fazer. Né? E aí, quando eu completar na próxima semana esse restinho que falta, aí vai até o exercício 126. Então vocês já têm bastante coisa para ir fazendo. Né? E quando eu terminar a aula da semana que vem, aí vocês já terão até... Quando a gente terminar as aulas da semana que vem, vocês já terão o restante do capítulo todo para fazer. Já terão até o exercício 148. Deixa eu terminar aqui de gravar, não salvo.